Gerente despreza CEO negra em concessionária e descobre que ela é a nova dona. O sol ardia sobre a concessionária de automóveis da cidade e clima não era só quente. Daniel, o gerente de vendas, respirava fundo enquanto analisava os números do mês. Ele era carismático, cheio de ambições e sempre acreditou que poderia controlar cada detalhe da equipe. Mas tudo mudou com a chegada de Mariana, a nova CEO, uma mulher negra carregada de história. Não se parecia em nada com a figura de liderança que todos imaginavam. Daniel riu das especulações em torno dela, convicto de que suas fraquezas logo seriam expostas. Na primeira reunião, a sala estava cheia. Funcionários trocavam olhares nervosos. O clima era palpável. Daniel, sentindo-se ameaçado, decidiu expor o que ele via como inseguranças de Mariana. E então, Mariana, você acha mesmo que pode liderar aqui? O que você sabe sobre carros, sobre vendas? Afinal, sua experiência é bem diferente da nossa. Cada palavra foi como uma facada. Os sussurros preenchiam o espaço, acompanhados de algumas risadas nervosas. Ele achava que a humilhação a deixaria em seu lugar. Mas, para sua surpresa, Mariana não enrubesceu. Ela respirou fundo e, com um olhar que poderia atravessar qualquer barreira, começou a relatar sua trajetória. Uma história de superação, luta e perseverança. Desde a infância, enfrentando preconceitos e dificuldades, até chegar onde estava. Foi um golpe direto no coração de Daniel. Ele viu a carga emocional em seu rosto, o que fez os demais ouvirem atentamente. Em vez de se deixar abalar, Mariana mostrou força. Você pensa que conhece minha história? Vou te surpreender, Daniel! Enquanto Mariana falava, Daniel começou a sentir o peso de suas palavras. A sala que antes riu, agora estava em absoluto silêncio. Ele percebeu que suas inseguranças se transformavam em vergonha e que o que ele havia feito a colocava em uma posição ainda mais forte. Mas a tensão crescia. Rumores sobre o escândalo envolvendo os negócios da família de Mariana começaram a rondar a concessionária. Comentários sobre o suposto esquema, algo que poderia derrubar a nova CEO, passaram a ecoar pelos corredores. Daniel estava em um dilema. A ideia de ver Mariana falhar o intrigava. Mas, ao mesmo tempo, a carta de desespero que ela estava prestes a escrever para todos dependia de apoio. Ele ponderou se deveria continuar com sua jornada egoísta ou buscar a redenção. A ideia de ganhar lucro às custas do sucesso dela parecia cruel agora, e o que se passava na sua cabeça era uma tempestade de dúvidas. Então, em meio a toda essa confusão, Daniel recebeu uma mensagem anônima. Eu sei o segredo de Mariana. O coração dele disparou. O que seria que estava prestes a ser revelado? Ele olhou para o celular, confuso e apreensivo. O que ele faria a seguir? Suas mãos tremiam enquanto um nó se formava em sua garganta. O futuro da concessionária e talvez de Mariana estava em suas mãos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Daniel encarou a tela do celular, o alerta da mensagem ecoando em sua mente. Eu sei o segredo de Mariana. O coração dele disparou. Era uma ameaça ou uma promessa? O que ele faria com aquilo? Ele respirou fundo, mas a tensão na sala aumentava. O silêncio estava pesado e todos os olhos estavam voltados para ele, esperando por uma reação. Mariana, que até então havia se mostrado imbatível, agora lançava um olhar curioso. A confiança dela estava inabalável, mas algo mudara na dinâmica daquela reunião. Daniel lutava com o dilema dentro de si. De um lado, a curiosidade quase doentia pelo que poderia estar por trás do segredo. Do outro, a necessidade de proteger a nova CEO, que inesperadamente estava conquistando aquele espaço. Antes que ele pudesse decidir, a porta se abriu com um estrondo. Um funcionário, pálido e ofegante, interrompeu o momento. Desculpa, mas tem uma ocorrência. No estacionamento! E a polícia está aqui! As palavras dele deixaram todos em choque. O murmúrio preenchia o ar agora como um vendaval, e a tensão se intensificou. Polícia? Daniel sentiu um peso na barriga. Ele olhou para Mariana, que estava imóvel, seu rosto uma máscara de confusão. Era algo que não deveria acontecer. Ele sabia que a vida de uma concessionária girava em torno da reputação. E se houvesse algo mais acontecendo? O funcionário continuou. Foi um acidente, envolvendo um carro da concessionária. O ambiente estava prestes a explodir. Daniel se levantou, caminhando rapidamente em direção à porta. Mas Mariana o deteve com um gesto. Espere, ela murmurou, a voz mais firme do que ele esperaria. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Ela não parecia assustada. Pelo contrário, havia uma determinação feroz em seu olhar. Daniel hesitou, mas então tudo se transformou em um turbilhão quando um grito cortou o ar. Todo mundo! Voltem para suas mesas! Gritou a chefe de segurança, enquanto mais policiais entravam. Daniel correu para a janela. Ele viu um grupo de jornalistas se aglomerando do lado de fora. Flashes de câmeras iluminando o estacionamento. As palavras escândalo e acidente fatal chegaram até ele como um eco distante. Mariana se aproximou de Daniel. Sua expressão agora era uma mescla de preocupação e foco. Precisamos agir rápido. Se isso sair do controle... Ele não conseguiu terminar o pensamento quando um policial se aproximou e pediu para falar com Mariana. Ela o seguiu e... Daniel, em um estado de choque, não conseguiu acompanhar. Durante aqueles breves instantes na mente de Daniel, tudo começava a se revelar como um jogo de dominó. Cada peça, cada palavra dita agora tinha um peso diferente. Foi então que, enquanto a conversa da CEO com o policial se desenrolava, Daniel ouviu algo que o fez parar em sua pista. Um funcionário murmurado no canto. Oi, você sabe que o carro que se acidentou era do pai dela, né? Ele nunca deveria ter estado aqui. As palavras reverberaram na cabeça dele. O que significava aquilo? Ele olhou para o policial e depois para Mariana. Havia algo muito mais profundo ali. Um pano de fundo obscuro e aterrador que ele não tinha percebido. Seria que história dela ainda mais complicada do que imaginara. O estoque de segredos estava começando a transbordar. E ele, de alguma forma, estava no meio disso tudo. Daniel sentiu seu coração acelerar mais uma vez.
As incertezas cresciam, assim como a urgência de agir. E com cada segundo que passava, uma pergunta ecoava em sua mente. Qual era a verdadeira natureza daquela mulher que estava prestes a mudar tudo? Ele sabia que sua decisão ia definir não só o seu futuro, mas o de todos na concessionária. Abriu a porta e saiu em direção ao tumulto, sentindo que algo enorme estava prestes a ser revelado e que o que parecia simples estava prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Daniel saiu apressado da sala, seu coração batendo forte. O tumulto no estacionamento parecia estranho, uma tempestade se formando. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Mas havia uma sensação crescente de que algo muito mais sério estava em jogo. Ele avistou Mariana conversando, seu semblante determinado, mas havia algo em seu olhar que o fez hesitar. Aquela confiança estava misturada com preocupação, e isso o deixou inquieto. Ele se aproximou, tentando ouvir. Mas as vozes dos policiais e dos jornalistas abafavam tudo. O clamor da multidão aumentava e ele sentiu o nó na garganta apertar mais. Mas então, um grito cortou o ar, abrupto e gelado. Aquele carro estava com o freio rompido. A voz era do segurança, que se afastou de um grupo de policiais. As palavras reverberaram na mente de Daniel. O que isso significava? Ele olhou para Mariana, agora alheia ao que se passava ao seu redor, e uma sensação de desespero começou a tomar conta dele. Mas o que ele não esperava era a resposta que chegou em seguida. Um dos jornalistas, um cara que Daniel conhecia de vista, disparou. E a concessionária sabia disso. O carro que se acidentou pertencia ao pai dela. O ar ficou pesado. Todos pararam. Daniel sentiu os olhares se voltarem para Mariana. E a expressão dela ficou pálida como um papel. Como assim? Usados em esquemas de venda na sua própria concessionária. A revelação foi como um soco no estômago. Ele não conseguiu respirar. Olhando para a reação de Mariana, algo se rearranjou dentro dele. A mulher forte que ele tinha visto até agora estava desaparecendo. O que mais ele não sabia? Era tudo verdade. Era uma armadilha. O funcionário que havia falado antes começou a olhar para trás, insatisfeito. Maria, que trabalhava na recepção, comentou em voz baixa. Ninguém quer trabalhar para o esquema assim. Se ela souber que temos informações, estaremos todos em perigo. Daniel percebeu o quanto a situação era delicada. As pessoas começaram a murmurar, sussurros de traição e desconfiança como uma bola de neve. Mariana se virou abruptamente, encarando Daniel com olhos que pareciam buscar respostas. Daniel, ela parecia em choque. Não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Meu pai, ele só queria. Ele não a deixou continuar. Explicar como? Que você estava envolvida em um esquema com ele? Isso muda tudo. O que mais você escondeu? A tensão na sala aumentava, como um fio prestes a se romper. Viu medo alastrar-se em seu rosto. E tudo que antes parecia nítido, agora estava envolto em dúvidas. E então, em meio a tudo isso, a sirene de uma viatura cortou o ar. O oficial empurrou a porta, olhando Daniel e Mariana nos olhos. Precisamos de uma declaração, já! Ele se aproximou e Mariana palpitava entre a raiva e a incerteza. As pessoas ao redor balançaram a cabeça, o clima embaçado por desconfiança. Daniel sentiu que a sala poderia explodir a qualquer momento. Um segundo e tudo mudaria. A história que ele conheceu estava se fragmentando. Os segredos, as mentiras, tudo desmoronando. Quando Daniel olhou para Mariana, ele entendeu que sua vida havia mudado para sempre.
Mas o que ele não sabia era que uma conexão mais profunda entre os dois estava prestes a ser revelada. Se ele decidisse que ainda havia um caminho a seguir, poderia um passado compartilhado salvá-los dessa tempestade? O que realmente estava acontecendo? Ele precisava saber, mas o tempo estava se esgotando. Daniel sentiu que a sala poderia explodir a qualquer momento. O ar estava pesado. A tensão era palpável. Ele olhou para Mariana, que parecia ter perdido o controle daquela situação. O policial exigiu uma declaração, e a mulher mais forte que ele conhecia agora estava à beira de um colapso. A multidão se aglomerava, os olhares fixos neles. A ansiedade inchava a atmosfera. Eu não sei o que pensar, Daniel murmurou, mal conseguindo articular. Era como se tudo que ele acreditava ser verdade estivesse desmoronando. Uma nova onda de murmúrios atravessou a sala. Será que a concessionária sabia? Mariana estava em choque. Ela tentou argumentar, mas suas palavras não faziam sentido. Daniel, isso não é o que parece. Meu pai, ele não justifica o que aconteceu. Ela estava realmente desesperada, as lágrimas se formando nos olhos. O eco da sirene da viatura ainda ressoava, e de repente tudo se tornou um turbilhão. As multidões se separaram, como se uma onda tivesse passado, e um homem misterioso, vestido de preto, surgiu do meio da confusão. Ele se aproximou de Mariana. Sua presença impositiva fez os policiais mudarem o olhar. "Precisamos conversar, Mariana", disse ele, com uma voz baixa, mas firme. Os olhos dele eram frios, como gelo. Ele não era um policial, mas a maneira como as pessoas se afastaram dele era um sinal claro. Ele sabia algo. A adrenalina subiu na veia de Daniel. Quem era aquele cara? Mariana parou, considerou a situação, mas não parecia saber como reagir. "Victor, não agora. Isso não é o momento." O medo na voz dela era visível. Ela não se dirigia ao grupo da polícia, mas a esse homem. Ele parecia um intruso, um fantasma do passado. "Você sabe que eles descobrirão tudo." Victor a interrompeu, rosnando. "O acidente, as vendas, e você e eu, nós temos um passado que não pode voltar agora." Cada palavra atingia como uma lâmina afiada. Daniel estava paralisado, tentando absorver os fragmentos do que estava acontecendo. "Que passado, Mariana?" A incredulidade era evidente em sua voz. Ele olhou rápido ao redor. Todos os rostos estavam voltados para ela. "O que mais você não me contou?" "Daniel, pare!" ela gritou, mas a voz estava rasgada. "Não é assim que você pensa. Não sou a vilã dessa história. Eu só queria o bem. O que meu pai fez." "Por favor, não acredite nele. Daniel, você não sabe o que ela fez!" Victor gritou, levantando a voz e chamando a atenção de todos. "Ela estava nos esquemas. Sempre esteve. Não seja tão ingênuo." A tensão atingiu um pico, e Daniel sentiu seu coração parar por um instante. O que ele estava ouvindo era um ato de desespero ou uma verdade escondida? Ele olhou para os policiais, prontos para agir, mas não podiam intervir. Era um atrito pessoal. A multidão estava em estado de choque. As pessoas sussurravam. A tensão aumentava. "Parece que você tem muitas cartas escondidas, não é, Mariana?" disse Daniel, cada palavra saindo como um veneno. O olhar de Mariana se transformou. O que deveria ser um espaço de apoio
Agora era uma arena de acusações. Você não entende, ela exclamou. Tudo que parecia forte agora estava sendo testado. Eu não estava fazendo isso por mim. Eu só queria proteger você. A verdade é, meu pai estava envolvido em coisas muito além do que qualquer um imagina. Então, em um momento que parecia viajar no tempo, um grito cortou o ar. Mas não era um grito de desespero. Uma pessoa entre a multidão desmaiou, o corpo caindo como um peso morto. Um espanto coletivo tomou conta e as pessoas começaram a gritar, tentando ajudar. Daniel se virou para o corpo e, naquele mesmo instante, sentiu que algo não estava certo. Aquilo era mais do que o desmaio. Ele reconheceu a pessoa. Era um ex-funcionário. Alguém que trabalhou na concessionária. A respiração de Daniel parou. Havia algo de muito errado. Algo que ecoava na sua mente. Diante daquele caos, as palavras novamente voltaram a ecoar. Segredos não ditos. De repente, tudo parecia interligado de maneiras que ele não poderia prever. O que realmente estava acontecendo aqui? E como as histórias de um passado compartilhado poderiam trazer à tona uma tempestade ainda maior? Daniel encurralado entre escolher proteger Mariana ou desvendar a verdade que todos estavam escondendo. Ele sabia que aquela noite mudaria as suas vidas para sempre. Mas ele não tinha ideia do quão profundo e sombrio seria o próximo capítulo daquela história. Daniel se virou rapidamente, a cena do desmaio ainda pesando como um bloco de cimento em sua mente. O ex-funcionário estava sendo cercado por algumas pessoas da equipe, suas faces repletas de preocupação. Mas enquanto as pessoas tentavam ajudar, uma voz grave ecoou do fundo da sala. Espere! Não toquem nele! Daniel arregalou os olhos. Era Victor, o homem em preto. Um frio percorreu sua espinha. O que ele estava fazendo ali? As palavras do homem cortaram o ar, como uma lâmina. Mariana se virou, sua expressão confundida e assustada. O silêncio na sala cresceu, como uma tempestade que estava prestes a estourar. Victor avançou, ignorando os policiais que tentavam controlar a situação. Vocês precisam saber a verdade. Ele não desmaiou. Ele está morto. As palavras dele pairaram e a sala pareceu congelar. Um murmurinho tomou conta da multidão. Daniel sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? Gritou ele. O eco de sua própria voz mais forte do que deveria. Mariana estava pálida, os lábios tremiam. Ele tinha informações que poderiam derrubar tudo. Isso é o que seu pai fez. Victor olhou fixamente para Mariana, enquanto gritou. Sobre os carros, sobre o esquema. Ele estava prestes a contar a verdade. O choque se alastrou como um incêndio pela sala. Daniel não conseguia se mover. A mentira que todos estavam vivendo começou a desmoronar. Mariana deu um passo para trás, como se Victor tivesse lançado um golpe. Você está mentindo. Não pode ser verdade. O choro estava à flor da pele e Daniel sentiu o aperto em seu peito. Essa não era a mulher em que ele havia começado a confiar. Ele sabia do que estava acontecendo, continuou Victor, ignorando o desespero de Mariana. E você sabia que ele poderia vir a público. Mas o que aconteceu? Alguém não quis que ele revelasse o que sabia. Ele deixou a frase no ar, como uma bomba prestes a explodir. O policial que estava próximo fez sinal para que a equipe se afastasse do corpo. Precisamos de calma,
Todos comecem a se afastar, gritou ele. Mas ninguém se movia. Todos estavam presos na teia de tensão. Daniel, por favor! Mariana implorou, os olhos cheios de lágrimas. Você acredita nele? Eu não sou a vilã aqui. A verdade é muito mais obscura. Daniel olhou rondando a multidão, a mente em tumulto. Que era verdade? Victor continuava a mirar em Mariana, e suas palavras eram como flechas. Se você realmente amava seu pai, teria parado esse escândalo antes que fosse tarde demais. A acusação dele cortou o silêncio. Mariana, em pânico, começou a balançar a cabeça, negando. Isso não é justo! Victor, você não pode! Não pode fazer isso! Ele era meu pai! Nesse momento, um dos jornalistas se aproximou, seu gravador em mãos. E se é verdade que seu pai estava envolvido, por que você não disse nada? Essa é uma história explosiva. O clima estava eletrificado. As câmeras começaram a apontar para Mariana e Daniel sentiu um nó se formar na garganta. Daniel, confie em mim! Por favor! A súplica dela cortou o ar, mas as palavras dele saíram como uma flecha. Confiar em você? Como posso fazer isso, Mariana? Você está cercada de segredos. Um grito ecoou de um canto da sala. Outra pessoa se desvencilhou da multidão. Era Maria, a recepcionista, seu olhar aflito. E se houver mais do que um segredo? E se estivermos todos na linha de fogo? Por causa de algo maior? Algo que poderia nos levar a todos. O ambiente se tornou ensurdecedor. Era como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Daniel estava preso entre o medo e a dúvida, a verdade e a traição. Victor olhou para Mariana, um sorriso quase vitorioso se formando em seu rosto. Se você não contar a verdade, isso vai manchar seu nome. E sua carreira nunca mais será a mesma. O impacto daquelas palavras atingiu Daniel como um golpe. Ele via Mariana se desfazer. A mulher forte que conhecera agora se tornava uma sombra. Um novo sentimento cresceu dentro dele, como uma chama se recusando a apagar. Daniel sabia que a verdade estava emergindo, mas que preço teriam que pagar por ela? Enquanto a sala vibrava com sussurros de desconfiança, uma nova ideia se formou na mente de Daniel. E se ele tivesse algo mais poderoso em mãos? O futuro estava incerto, e cada escolha poderia ser a última. O que ele faria agora? A avassaladora verdade estava prestes a ser revelada, mas isso apenas trouxe mais perguntas. E diante do caos, ele tinha que decidir de qual lado estava. Daniel olhou para Mariana e sua expressão buscava respostas, mas ele também estava apavorado. Como tudo podia ter se transformado tão rápido? O caos ao seu redor aumentava, as vozes se misturavam em sussurros nervosos e a tensão pairava no ar como uma bomba relógio. Mariana estava à mercê de uma tempestade de acusações e ele sabia que tudo poderia desmoronar. Eu não sou a vilã, ela gritou. E a fragilidade em sua voz era algo que Daniel nunca tinha ouvido antes. Então, um novo grito cortou a sala. Ela está mentindo! Todos se viraram para ver quem falava. Aproximando-se estava Laura, a assistente de Mariana, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Eu sei o que está acontecendo. Eu ouvi uma conversa. Daniel sentiu um frio na barriga. O que mais iria surgir? Laura continuou, sua voz tremendo. Ela estava envolvida com aquelas vendas. Mas você não sabe o porquê. O pai dela, ele tinha um plano muito errado. As palavras dela eram como um eco de algo terrível. Mariana se virou para Laura, seus olhos cheios de desespero. Laura,
Não! Agora não! Mas Laura estava longe de se calar. O que ele fez por você. Não pense que você é inocente só porque agora está em apuros. O alvoroço aumentou ao redor. Uma sala cheia de gente nervosa, olhando para aquela cena. Daniel sentiu seu coração apertar mais forte. Quais segredos estavam sendo revelados? Laura, chega! Mariana sussurrou. Mas não parecia firme. Não faça isso! Você não sabe do que está falando! Mas tudo ficou ainda mais intenso quando Victor se jogou na conversa. O que você escondeu, Mariana? O que você fez com os carros do seu pai? Ele parecia descontrolado e cada palavra era um golpe. Havia um clima de excitação, um turbilhão de segredos prestes a explodir. Então, no meio do caos, Daniel teve uma ideia. Espere! Se o seu pai estava por trás de tudo isto, Mariana, o que você realmente sabe? A sala parou. Era uma pergunta simples, mas ressoava como uma bomba. Mariana hesitou, e em um momento de silêncio, tudo parecia congelar. Ela sempre foi a mulher forte, a campeã que Daniel admirava. Mas agora estava à beira de um colapso total. O que ela poderia revelar? Certo, eu vou contar. Seu tom foi baixo, mas firme. Meu pai, ele tinha uma dívida com uma organização muito perigosa. Eles estavam por trás de tudo isso. Ele foi obrigado a fazer essas vendas. As palavras dela saíram como um suspiro, mas Daniel percebeu que o desespero dela era real. O que ela estava dizendo mudava tudo. E tudo ficou ainda mais confuso quando um grito, longe do epicentro do tumulto, fez Daniel se virar novamente. Um novo estrondo, e a porta da concessionária se abriu, revelando um homem desconhecido, uma expressão sombria no rosto. Ele carregava um olhar de ódio que cortou o ar como uma faca. Onde está Mariana? Daniel sentiu os músculos se contraírem. O cara estava ali com um objetivo. A multidão hesitou. Os olhares se distribuíram entre Mariana e o intruso. Ela piscou, confusa, enquanto ele se aproximava, a tensão aumentando. Você não apoiarei você! Pagará pelo que fez! O homem disparou e todos se encolheram. O que ele estava dizendo? Daniel segurou seu coração, observando Mariana se encolher. A confusão foi rapidamente substituída por terror. A revelação de Laura. A entrada desse novo personagem. Tudo estava girando em torno de um novo eixo. Quem é você? Daniel gritou, incapaz de ignorar a intensidade do momento. Eu sou o que você não consegue compreender. O homem grunhiu, apontando diretamente para Mariana. E agora, a sua vez de pagar. Porque se você não contar como a sua família destruiu vidas, as consequências serão trágicas. Neste instante, uma bomba explodiu na mente de Daniel. Ele olhou para Mariana, o medo e a culpa transparecendo no rosto dela. A conexão entre eles começou a se desfazer, e uma pergunta começou a ressoar em sua cabeça. Quanto do que ela lhe contou era verdade? O que ele realmente sabia sobre ela? O tumulto se intensificou, e Daniel percebeu que estava em uma encruzilhada. Mariana estava cercada por uma teia de mentiras, manipulações e segredos mais profundos do que ele poderia imaginar. Um fio tênue ligava aqueles que estavam ali, e tudo estava prestes a desmoronar. Daniel, por favor, Mariana suplicou, mas as palavras dela pareciam escorregar. Ele hesitou, seu coração pulsando com indignação e dúvidas.
O que marcaremos como verdade naquelas mentiras? Antes que pudesse responder, tudo escureceu por um instante. Um estrondo ensurdecedor reverberou pelas paredes. O vidro estourou e uma nova onda de gritos ecoou pela sala. O caos estava de volta e Daniel percebeu que o futuro de todos ali estava prestes a ser decidido de uma maneira que ninguém esperava. Quem era aquele homem? O que mais estava em jogo para Mariana? E, acima de tudo, que verdade estava se desenrolando naquela concessionária? A história parecia mudar a todo momento, e a única certeza que Daniel tinha agora era de que nada seria como antes. O estrondo do vidro quebrando ainda ecoava na sala, enquanto todos tentavam entender o que acontecia. Daniel sentia seu coração disparar, como se estivesse jogado em um campo de batalha. Ele fixou os olhos em Mariana, que estava paralisada, a palidez tomando conta de seu rosto. O homem em pé, com a presença ameaçadora, parecia caminhar em direção a ela. Onde está Mariana? Seu sorriso era ameaçador, uma expressão que Daniel não conseguia decifrar. Para trás! Daniel gritou, o corpo instintivamente se colocando entre Mariana e o homem. Mas não era suficiente. O cara olhou para ele, desprezando-o, e continuou avançando. As pessoas começaram a murmurar. Os olhares se fixavam. Cada um começava a entender que as coisas haviam saído do controle. Você não pode me impedir! Só quero respostas! O homem gritou, os olhos ardendo em fúria. Se isso não fosse suficiente, uma nova figura deixou a multidão perplexa. Um veículo preto surgiu de repente, rapidamente, estacionando próximo à entrada. A porta se abriu e uma mulher elegante, com uma presença na mesma linha do homem, desceu. Chega disso! Ela gritou, com uma voz que cortava como faca. Daniel nunca a tinha visto, mas havia algo nele que lhe dizia que ela era ainda mais perigosa. Você não sabe o que está fazendo, Vitor. As palavras dela eram como um grito na noite. Todos os presentes pararam, retendo a respiração. Mariana olhou para a mulher e a expressão dela mudara de medo para pavor absoluto. Era um momento pesado, o tipo de silêncio que sempre precede uma tempestade. O olhar de Mariana era o de alguém que não sabia se deveria correr ou enfrentar o destino. Você não entende, não é? Vitor perguntou, a raiva em sua voz se intensificando. Ela sempre soube. Meu amigo, ela não é quem você pensa que é. A multidão se agitou, cochichos apressados se espalhando como um vírus. Eu não sou a vilã aqui. Mariana se defendeu. Sua voz era um misto de desespero e determinação. Seu pai estava envolvido em algo muito mais perigoso. E você o protegeu. A mulher cortou Mariana em um tom gelado. Agora veja onde isso nos trouxe. O ar estava saturado de tensão. Daniel não sabia em quem acreditar. O homem e a mulher estavam revelando coisas que não faziam sentido. Mas antes que pudesse assimilar tudo isso, uma nova onda de choque atravessou a sala. Silêncio, todos! O policial que se aproximava agora trouxe uma sensação de urgência. Ele olhou para o corpo caído no chão e depois para Mariana. Recebemos uma chamada anônima. Alguém estava observando vocês aqui. E o acidente no estacionamento foi apenas o começo. Daniel piscou, tentando juntar as peças. Uma chamada anônima? Tudo estava mudando novamente. Ele sentiu o peso das palavras.
Você não vai sair impune, ele murmurou, encarando Mariana, agora sem saber mais o que pensar. Não era eu! Eu não sabia! Meu pai estava sendo ameaçado! Mariana disse, tentando foto do que era verdade. Mas quando seus olhos se encontraram, ele viu algo que o fez hesitar. Uma fraqueza e um medo que ele nunca tinha visto antes. Então, rapidamente, como se a luz tivesse sido acesa, a revelação iluminou o ambiente. Quem é você realmente, Mariana? Indignação e confusão em suas palavras. A sala se encheu de murmúrios. É claro que as pessoas percebiam que havia mais do que aparentava. Ela respirou fundo. A voz trêmula agora. Eu sou filha de alguém que está profundamente enraizado nesse jogo sujo. Mas eu não sabia. Suas palavras começaram a se perder. Mas um olhar profundo entre Daniel e Mariana continuava mudando tudo. E então as luzes da sala começaram a piscar. E a sirene da polícia se tornou cada vez mais alta, preenchendo o espaço. Daniel sentiu que a conexão entre eles se partia. Mas antes que pudéssemos entender tudo, o chão sob seus pés se abriu. Uma das paredes se estourou e um grupo de homens armados invadiram o local. Era a primeira vez que ele via tanta violência e o choque foi imediato. As pessoas gritaram, correndo em todas as direções. Daniel agarrou Mariana, puxando-a para mais perto dele. A gente precisa sair daqui! Mas a expressão de Mariana não refletia o mesmo medo. Havia algo mais profundo em seus olhos. Os homens armados começaram a gritar ordens e o pânico tomou conta. O olhar de Mariana mudou, como se ela reconhecesse aqueles homens. Eles estão aqui para me pegar, ela sussurrou. E a revelação caiu sobre Daniel como uma bomba. As pessoas ao redor começavam a se aglomerar, tentando entender o que estava acontecendo. O que passarão a nível da bandeira de segredos ao revelados? Mariana, o que você fez? Ele não conseguia compreender. O passado dela, a verdade sobre seu pai. Tudo isso estava prestes a explodir. Enquanto a confusão se desenrolava, Daniel deu um passo atrás. O mundo ao seu redor desmoronando. Ele não sabia se conseguiria protegê-la, mas uma certeza agora ecoava em sua mente. O futuro deles nunca mais seria o mesmo. O que mais ela escondia? A conexão deles, já tão frágil, parecia estar se rompendo. Enquanto o chão parecia tremer sob os pés, Daniel estava paralisado, seu coração pulando no peito. Os homens armados cercavam a sala como sombras ameaçadoras, e Mariana tremia ao seu lado. Eles estão aqui para me pegar, sussurrou, o medo em sua voz ecoando como um lamento. Quem são eles? Daniel perguntou, enquanto os gritos e o caos se intensificavam ao redor. A adrenalina corria em suas veias. Ele olhou para o homem que havia entrado. Cada passo dele era firme. Cada expressão carregava um mistério sombrio. Por que estão atrás de você? Mas Mariana parecia perdida. Olhava para o chão, como se buscasse respostas na superfície fria. E então, como se tudo caminhasse para um clímax insustentável, a mulher de preto se intrometeu. Basta! Vocês não entendem o que está acontecendo! O eco da voz da mulher cortou o ar. Ela parecia ser uma sombra familiar e algo na sua presença fez Daniel sentir um frio na espinha. Ele não conseguia desviar o olhar dela. Você está errada, Vitor, continuou a mulher, se dirigindo ao homem, enquanto o ambiente se tornava uma tempestade de emoções.
O ar estava carregado de tensão, e as palavras trocadas deram como flechas, atingindo quem estivesse próximo. Você não sabe nada, Anila. Mariana é a culpada por isso tudo. O esquema, as vendas... Você sabe que ela tinha conhecimento, gritou Vitor, e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. A multidão hesitou. A sala se encheu de murmúrios, a boca dos presentes se curvando para o silêncio. Mariana, agora angustiada, balançou a cabeça. Não. É verdade! Meu pai estava sendo ameaçado! Ele não me contou tudo! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Daniel sentiu seu coração apertar. Ele queria acreditar nela. A conexão que haviam criado estava começando a se perder, e algo dentro dele se despedaçava. Mas então, como um relâmpago em uma noite tempestuosa, a mulher chamada Anila abriu a boca novamente. As ameaças são só a ponta do iceberg. O que eles querem não é só você, Mariana. É a informação que seu pai escondeu. As palavras dela eram potentes, carregadas de verdades não ditas. Stop! Que informação? Daniel interveio. Você não pode simplesmente deixar isso no ar. Seu pai fez um acordo com pessoas perigosas. E quem controla a informação controla o jogo! Anila disparou. Todos os olhos estavam em Mariana. Era como se um feitiço tivesse sido lançado. E Daniel percebeu que ela estava prestes a desmoronar. Mas o que veio a seguir fez o mundo girar. O corpo caído, o ex-funcionário que tivera o desmaio, começou a se mover lentamente. As pessoas pararam, retendo a respiração, e todos se aproximaram. Daniel não conseguia acreditar. O homem levantou parcialmente a cabeça. O olhar dele era claro, e por um breve momento passou de vazio para algo alerto. Ele estava vivo! Eu sei a verdade! Ele murmurou, tentando se levantar. Mas aquilo não era só uma palavra qualquer. Daniel sentiu o peso do momento. O homem olhou diretamente para Mariana. O que você fez com seu pai está muito além do que você imagina. Uma nova onda de murmúrios varreu pela sala. A insegurança tomou conta. O que você quer dizer? Mariana gritou, agora completamente descontrolada. Ele não fez um acordo. Na verdade, ele vendeu você. As palavras dele dispararam como balas. Cada sílaba era como um golpe no estômago de Daniel. O que isso significava? A confusão e a raiva começaram a se transformar em pânico. Mariana ficou paralisada. Uma expressão de choque, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Você está mentindo. Sua voz estava tingida de desespero, mas a verdade pairava no ar como um fantasma. O silêncio foi estrondoso. As pessoas hesitaram, cada olhar fixado em Mariana. Daniel se viu arrastado em uma tempestade de emoções. O que isso significava para a relação dele com ela? O que mais estava oculto? Veja, sempre foi sobre o controle. Victor riu sombriamente. Seu pai nunca foi quem você pensou que ele era. E você, Mariana, estava no alvo desde o início. E com isso, o clima na sala se tornava cada vez mais pesado. Daniel olhou para Mariana e algo dentro dele estava mudando. O que você realmente escondeu de mim? A pergunta estava no ar, e todos estavam à espera da resposta. E assim, a sala grudando na expectativa. O presente desmoronava, e a verdade se torcia em algo muito mais complexo. O que mais estaria prestes a se revelar? Naquele caos, Daniel sentia que nada,
Absolutamente nada seria como antes. Daniel estava paralisado, seu coração pulando no peito. O que você fez com seu pai está muito além do que você imagina. O ex-funcionário, mesmo caído, tinha lançado uma bomba. Mariana ficou atordoada, cada palavra dele cortando o ar como um punhal. Daniel nunca a viu tão vulnerável. O silêncio na sala era opressivo, todos paralisados, esperando por uma reação. Mariana balançou a cabeça. Ele está mentindo! Não pode ser verdade! A expressão dela era de desespero, os olhos marejados. Mas a tensão era palpável, todos percebendo que a conexão estava se quebrando em 1000 pedaços. O ex-funcionário lutava para se levantar, sua voz tremendo, mas determinada. A verdade sempre vem a Dona, ela chegou a hora! E naquela fração de segundo, a sala estava em chamas de especulação. Daniel queria crer nela. Mas a revelação do que seu pai havia feito começou a se espalhar como fogo em palha seca. Ele se virou para o homem armado. Qual é o seu negócio com ela? O temor corria nas veias de Daniel, e por um momento ele pensou em proteger Mariana. Anila aproveitou a confusão. Victor, você tem que entender. Ela não tinha controle sobre isso. Seus olhos brilhavam enquanto tentava entreter a tempestade. Mas Mariana já estava cercada. Os sussurros voltaram a ecoar. Alguém na multidão estava clamando pela verdade. É hora de você dizer a verdade, Mariana. A voz foi cortante e feroz. Era Laura, a assistente, que emergiu entre a massa. Ela parecia ter uma arma secreta. Ficava explícita a urgência em suas palavras. Eu sei que o seu pai fez, ele estava tentando esconder algo, e sua vida está em jogo. Cada um dos homens armados olhou para Laura, e a sala tornou-se um campo de batalha psicológica. Daniel estava confuso. O que mais estavam escondendo? Sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender. Mariana estava em apuros e sabiam disso. Nesse momento, o ex-funcionário finalmente conseguiu se erguer sobre os joelhos. Ela pode estar em perigo. É hora de você saber a verdade sobre sua família, Mariana. O peso das suas palavras começou a se instalar em cada um. O que você acha que eles queriam desse tipo de venda? Estavam tentando arrancar algo de seu pai. E então tudo virou de cabeça para baixo. Um estrondo brutal se fez ouvir. A porta da concessionária explodiu com um grito. A mulher de preto, Anila, estava a poucos passos de Mariana e gritou: "Recue! O que você está fazendo aqui, Gabriel?" No instante em que o nome passou pelos lábios dela, Daniel sentiu seu coração parar. Gabriel? Seu olhar congelou, enquanto um homem de aparência tensa e familiar entrou. Era um rosto que ele reconhecia, alguém que traçava a linha entre o amor e o ódio. Gabriel, o melhor amigo de Mariana, e também a última pessoa que ele esperava ver naquele momento. Mariana, preciso que você venha comigo agora. O tom de urgência na voz de Gabriel ecoou no ambiente. Todos se viraram e o caos se intensificou. Daniel olhou para Mariana. A confusão em seu rosto era tanta que ele começou a sentir a inquietação levantar a cabeça. Por que Gabriel estava ali? Você estava por trás de tudo isso! Mariana gritou, apontando para ele. Você era cúmplice de tudo que meu pai fez? Gabriel avançou, ignorando os olhares perplexos. Não é simples. Você não entende. Eles não estão só atrás de você.
Estão atrás de todos nós. Eu fiz o que tinha que fazer. E agora temos que ir. A tensão na sala subiu ainda mais. Os homens armados se aproximaram, prontos para atacar. Não toquem nela! Daniel gritou enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mulher de preto tirou uma arma de seu casaco e apontou para Gabriel. Você não vai levar a Mariana a lugar nenhum. Foi um momento tenso, um confronto iminente. Daniel sentiu o peso da vida de Mariana nas suas mãos. Mas cada escolha estava cercada por sombras. O que mais estava em jogo? E quando ele pensou que tudo tinha sido revelável, as portas da concessionária explodiram, trazendo um mar de fumaça que invadiu o espaço. E no meio do caos, enquanto todos começavam a se dispersar, Daniel ouviu um grito cortante. Não! O plano estourou! É isso que você queria! O barulho ecoou e enquanto as luzes começaram a piscar novamente, Daniel se voltou para a fonte do grito. Mas quando olhou para Mariana, cada expressão dela havia mudado. O que aconteceria a seguir seria devastador. E a verdade é que ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mariana, você precisa me dizer a verdade agora, Daniel exigiu, enquanto o mundo à sua volta desmoronava. Mas as palavras que saíram da boca dela foram como uma bomba. Não sou apenas filha dele, sou também a herdeira do que ele começou. A declaração dela reverberou na sala e Daniel sentiu tudo escorregar sob seus pés. O que vinha pela frente? A guerra estava apenas começando. O clima na concessionária já não era mais de expectativa, mas sim de puro caos. O vidro quebrado ainda estalava enquanto as pessoas tentavam se afastar do tumulto. Daniel olhou para Mariana, que parecia perder a cor do rosto. Ela estava no centro de uma tempestade que havia se formado ao seu redor. E a revelação de que era herdeira de um legado obscuro a deixou encurralada. O ar estava pesado e a mistura de medo e desespero era palpável. Mariana, você precisa explicar isso, Daniel disse, sua voz tremendo. O que você está escondendo? Ela olhou nos olhos dele e as lágrimas começaram a escorregar. Daniel, eu não queria que tudo isso acontecesse. Meu pai fez escolhas ruins e eu estou tentando consertar, mas eu não sabia como. Desespero nas palavras dela cortou como uma faca. Victor e Anila se aproximaram. Ambos traziam uma intensidade assustadora. Se você não contasse a verdade, as consequências seriam suas, Victor gritou. As palavras ecoaram e Daniel se deu conta de que Mariana não estava sozinha nessa. Ela sempre teve alguém ao seu lado, mas agora a verdade se tornava uma arma. Chega! Daniel gritou de volta, sua voz ecoando. Ele sentia seus nervos à flor da pele. Você não vai ameaçar ela. Se há alguém que precisa de respostas, sou eu. O olhar feroz que ele lançou a Victor era tudo o que tinha. Ele me protegia, por mais que as incertezas o cercassem. Mas naquele exato momento, o ex-funcionário que estava caído no chão finalmente se levantou, lutando contra a confusão e a dor. A verdade é que todos vocês têm um papel nessa história. E Mariana, ela não é a única ligando a tudo isso. As palavras dele foram como uma bomba. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Todos recuaram um passo, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada em um grito. Vocês todos precisam entender. O ex-funcionário continuou, agora mais confiante. Seu pai fez um acordo e a única maneira de acabar com isso é enfrentar a verdade todos juntos. Cada palavra era uma lâmina, cortando a tensão que pairava no ar. Mariana respirou fundo.
A bravura dela começava a renascer. Meu pai estava tentando proteger todos nós, mas estava tão envolvido e não percebeu que estava se afundando em mentiras. Eu só queria que isso terminasse. Você não está sozinha, Daniel disse, segurando sua mão firmemente. Nós vamos enfrentar isso juntos. E, como um golpe de esperança, a sala começou a se transformar. As pessoas começaram a se unir, formando um só time ao redor de Mariana. De repente, o medo de uma condenação coletiva deu lugar a uma força compartilhada. Daniel, pela primeira vez, sentiu que havia algo maior em jogo. Precisamos trabalhar juntos se quisermos nos desvencilhar disso. Anila interveio, sua métrica fria agora uma aliança temporária. E embora fosse uma união estranha, Daniel percebeu que todos ali entendiam o que estava prestes a acontecer, como se a verdade fosse a única salvação. Quando o homem misterioso que havia trazido a confusão se virou para a saída, Daniel sentiu um alívio crescente. O confronto estava longe de terminar, mas eles estavam prontos para encarar qualquer tempestade que viesse. A unidade entre eles cresceu como uma chama em meio à escuridão. Agora é a hora ou nunca. Vamos descobrir o que realmente aconteceu e acabar com isso de uma vez por todas, disse Victor, servindo de presidente involuntário da equipe. Todos assentiram, a determinação ressoando em cada um deles. Eles estavam prontos para desvendar os segredos que moldaram suas vidas e deram novos contornos às suas histórias. Daniel, grato por ter sido parte de tudo isso, olhou para Mariana e sorriu, sabendo que esse era apenas o começo de uma nova era para eles. Mas a história ainda tinha mais segredos a revelar, e ele estava decidido a descobri-los. E sair da frente, podemos concluir aqui, mas precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Faça isso agora. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não perca a chance. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Isso é fundamental. Você precisa fazer isso. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos, rumo a novas histórias.